Opa, aqui é o Gustavo Soares, eu estou aqui na Casa do Coletivo, do Ideia Fixa, é um espaço muito legal. E a gente está aqui com o Paulo Chagas, que é o nosso convidado para falar de type em livro, né? E tem uma história muito bacana, né? Ele tem uma vivência super especial na Cosac Naif, que é uma editora, infelizmente hoje não existe mais, mas foi uma grande referência, né? Produziu muitos livros que não só a comunidade de design admira, mas entrou muito na área de ciências humanas e eu tenho certeza que sensibilizou também pessoas que não necessariamente são designers e vão achar aquilo fascinante, né? Hoje ele está, né, no seu próprio escritório, no bloco gráfico, e a gente vai bater esse papo aqui, entender melhor, né, como é que são essas decisões, como é que são os processos, as iterações e principalmente como é que, né, ele consegue manter um processo, né, um processo criativo que resulte, né, e que tem resultado em objetos maravilhosos, né, livros que são bons de ler e belos de se admirar. Então, Paulo, muito obrigado, cara, por aceitar o convite, estar aqui nessa de bater esse papo com a gente. E eu vou voltar lá para o seu começo, né, que você fez FAU em São Paulo, né, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E como é que na FAU, numa escola de arquitetura e urbanismo, você foi sensibilizado para a questão de livro e logo cedo você já foi começar como estagiário na Cosac Naif? Obrigado pelo convite. Antes de entrar na faculdade de arquitetura, eu já tinha algum contato por hobby, assim, eu até cheguei a fazer algumas coisas de diagramação. Então, umas revistinhas, isso começou na escola, na verdade, que eu fiz uma matéria sobre jornalismo, me interessei, fui fazer jornal, essas coisas, mas bem incipiente. Aí quando eu entrei na faculdade, como eu gostava de desenhar, não sabia muito o que era arquitetura, mas entrei na faculdade de arquitetura e também entrei na FAU justamente porque todo mundo diz que tem tudo lá, tem além de arquitetura tem design, fotografia, artista e tal, sei lá. Hoje tem design formal, né? Hoje então, justamente isso, antes não tinha. Então, eu entrei na faculdade de arquitetura, talvez se já tivesse curso de design gráfico, de design, né, eu já teria entrado no curso de design direto, ou tentado pelo menos. Mas aí antes mesmo de fazer essas matérias de design gráfico, teve a feira da USP que vende livros com desconto, e eu comprei o livro da Cosac, o Elementos do Estilo Tipográfico, que foi aí que no segundo ano da faculdade que eu não sabia que aquilo existia, assim, sabia que existia tipografia, mas não daquela forma tão clara e como como é um livro que fala de design de livro, tipografia para livro, tudo relacionado a livro, ele é metalinguístico, assim, eu achei, aquilo mudou minha vida profissional, quer dizer, eu mudou minha vida, né, mas profissionalmente eu fui atrás dessa busca de design de livro que eu achava que era a relação da tipografia era mais com a leitura do elemento tipográfico, eu tive a impressão de que o jeito que ele escreve ali e tal é tão convincente que parece que a tipografia em livro realmente é lá que ela se revela, assim. Claro, obviamente que não, a tipografia é usada para tudo, mas explicando um pouco por que eu me fascinei pelo design de livro, foi meio ali, assim, me pegou. Você caiu na poesia, você caiu na poesia do Bringhurst. Exatamente. Né? Parecia que ali a tipografia cantava. E também foi um gancho também de eu entrar no mundo do design de tipografia também, que isso realmente... Lá você já sentiu interesse pelo desenho. Sim, impressionante. Aquelas páginas do final, que eu acho que estudante nem lê aquilo, né? Catálogo. Não, eu ficava fascinado pela especificidade daquele mundo, assim, é incrível. Eu li aquilo como se fosse literatura, era meio estranho. E ele faz muito bem a ponte entre a tipografia tipografia contemporânea, digital, com a tipografia clássica. É bem interessante. Foi aí que eu fui para o mundo do design de design de livro e depois um pouco de design de tipo. Então, como se fosse sua primeira escola, né, de raciocinar e de aprender sobre né, design de livros mesmo, foi direto lá na Cosac.
Foi porque nunca tinha feito nenhum livro, assim, eu lia muito sobre fazer livros. Depois que eu li o Elementos, eu fui atrás a forma do livro, do Ticho, da Rochur, foi pra mim também incrível, assim, quando eu peguei o Design Books. E aí você passa nesse começo, tipo, o Zé Kneif, lógico, aprendendo a fazer, naquele ambiente de fazer. E em qual livro, em qual momento assim você se sentiu, falou, putz, cara, eu hoje domino esses elementos, esses códigos, eu entendo muito bem do processo como um todo. E que você fez um livro que você falou, cara, esse livro é especial. Essa pergunta é difícil, porque é estranho você saber o momento que você olha, nossa, agora que eu sou um designer de livro, assim. É muito de um processo, muita coisa errada, muita coisa que você acha que devia ser de uma forma e é de outra. Eu acho que você aprende muito fazendo. Bom, não sei se eu posso advogar sobre isso, mas bom, se bem que estágio é para isso mesmo, você aprende lá, né? Então eu aprendi muito fazendo, assim. Erro é um exagero, né? Os erros eram barrados, mas muita coisa impressa, de verdade, poderia ser diferente, poderia ser melhor. Então a gente ia aprendendo no dia a dia, assim. E na COSAC era uma coisa bem de discussão, então tinha semanalmente, além do ambiente todo mundo falando com todo mundo ali, também tinha uma reunião semanal entre os designers para discutir os projetos gráficos, então todo mundo via o projeto do outro, opinava. A gente fez muito projeto junto, em um certo momento os projetos começaram a ser em duplas, então 2 designers faziam o mesmo livro juntos. E além da reunião entre os designers, ainda tinha uma reunião semanal também que os editores dos livros iam falar sobre os livros, e aí quando o autor é vivo, ou o artista, também fazer o catálogo de um artista também, geralmente ele ia lá, conversava muito, a gente tinha contato direto com os autores e com os artistas, assim. Mas eu lembro de você ter comentado de um projetinho que para você é muito especial, não, sim. Não talvez, um pouco, não talvez por essa questão da maturidade, mas que para você tem um sabor especial, né? Que é o Arco e a Lira, sim, do Otávio Paz. Fala um pouquinho desse projeto. Foi especial porque acho que foi um dos primeiros e únicos, na verdade, bom, a gente fazia livros e mandava para vários concursos, tal, não sei o quê. E esse aí acabou ganhando o melhor projeto gráfico de livro da América Latina, e foi o primeiro prêmio, assim. E no júri estava o Rubem Fontana, que é um cara que eu admiro muito, assim. Eu até há 2 anos atrás, tinha ido para Buenos Aires para aquele evento, que eu não lembro o nome agora, que foi sobre tipografia, como chama? Putz, eu esqueci. Mas era uma homenagem o Rubem Fontana falava lá e tal. Então lá eu cheguei a conhecê-lo, mas não tive muito contato. Aí 2 anos depois eu fiz o Arco e a Lira, que foi um projeto que apesar de ser para universitário, né, para a universidade, era um projeto de livro universitário. Tinha um patrocínio do governo do México, então a gente podia usar um pouquinho mais, porque geralmente esses livros de humanas tem que fazer ali no limite. Esse a gente podia usar um pouquinho mais, então a gente caprichou, assim, e aí a gente mandou para esse concurso de projeto gráfico de livro latino-americano, ganhou, e o momento que eu li o parecer dele, do júri, que era do Rubem Fontana, ele é incrível, ele sacou ali o que a gente fez, que é uma coisa tão sutil, assim, que acho que as pessoas nem reparam muito. O livro você tem que conseguir ler bem, ser legível e dizer mais. A gente ainda faz alguma coisa para ele que lhe diga mais, no projeto gráfico, dizer mais sobre ele até um pouco. Só que no parecer ele dizia que as escolhas tipográficas tinham sido muito sensíveis, o designer escolheu uma fonte latina para falar de um autor super importante, que é o Otávio Paz, que é um pensador latino-americano. Então, quando alguém entende o que você quis fazer, mesmo que seja
no detalhe é muito importante, assim. Ele entendeu e aí foi aí que eu fiquei impressionado, porque como ter conhecimento tipográfico, como saber se a fonte é argentina ou latina ou mexicana ou se ela faz isso ou faz aquilo. O conhecimento tipográfico, ele é importante, diz coisas do projeto. Não é só uma escolha, o que dá para ler, o que é mais isso, mais aquilo. Acho que é. Olha, esse é um ponto interessante também, porque a gente tem esses dois aspectos, né? E eu acho que a gente, por estar no Brasil, ser brasileiro, existe uma expectativa de que a gente produza alguma coisa com cara de Brasil, né? E aí escolhe, né, uma fonte feita por um brasileiro, mas que tem uma experiência de leitura que é de outra tradição. Então eu acho isso interessante também, né? A gente ter essa sensibilidade de falar, tudo bem, foi feita por um brasileiro, né? Então o que você quer? Você quer que tenha sido feita por um brasileiro? Então no caso, né, você queria que tivesse sido feita por um cara da América Latina. Exatamente. E que tivesse uma experiência de leitura da América Latina, Sim. que também é super escorregadio, né? Eu acho que o caso da Nassau é interessante, porque você é brasileiro, você fez, mas ela tem uma experiência de leitura totalmente holandesa. Exatamente. Né? Então, tinha um ponto curioso, que acho que a gente vai trazer ele de novo. Eu vou só amarrar essa questão do que você trouxe, eu vou resgatar, na verdade, do que você começou a falar de processo. Então, na Cosac Naif tinha um processo, né? que você falou, a gente tinha as reuniões com os editores, o editor vinha, apresentava o projeto para a gente e a gente tinha já uma dimensão de entendimento do projeto que facilitava demais as decisões. Né? Aí você sai da Cosac Naif, né? Abre em sociedade, abre um escritório com outros sócios e vivencia agora uma realidade completamente diferente do que era a Cosac Naif. Né? Como é que é o processo hoje lá no bloco gráfico? Eu saí da Cosac antes dela acabar, porque eu queria também me arriscar em outras áreas, porque o trabalho na Cosac era muito intenso, era difícil fazer outras coisas, não dava. Então, nós somos 3 sócios e os 3 trabalham na Cosac também. Vocês 3 são esse Cosac? Que máfia. Então, só que o Gustavo já tinha saído, que é o primeiro sócio. Aí eu saí, a gente se juntou e aí começou tinha esse receio de como se tudo isso que eu falei, das reuniões e do processo, tudo que a gente tinha na Cosac, no contato com os autores, a gente tinha esse receio de não conseguir reproduzir isso no nosso escritório. Mas a gente tenta ao máximo, assim, quando chega alguma encomenda de livro ou a gente vai atrás, a gente sempre tenta tirar um pouco a mais de só uma encomenda, assim. Então a gente tenta reproduzir o que a gente teve como escola hoje. Então a gente sempre tenta, que possível, falar com o autor ou falar com o editor, não receber só um resumo do livro, um briefing. A gente sempre pede o livro inteiro, dá uma lida, aí se a gente tem dúvida a gente tenta conversar, faz reunião. A gente tenta reproduzir esse cenário no nosso dia a dia, assim. Acho interessante ver, né, que como um processo, enfim, natural de fazer um projeto de design que não é um troço artístico que você vai fazer ao léu, né? Então você, logicamente, recebeu as informações, considerou as informações, se encontrou com o editor. Eu acho interessante essa transição de quanto isso gera de informação para você começar a tomar as decisões internas, né? Então acho bacana começar a trazer, a gente ir assim de fora para dentro e trazendo quantas dessas e como você toma essas decisões também, né? Então acho que a gente poderia falar, a gente começou a falar até um pouquinho de papel, das questões dos formatos, né? E acho que você falou, a gente tem ali, né, a gente sabe os tamanhos que são o melhor aproveitamento de papel, mas a gente está sempre customizando um pouquinho ali, aqui. Então fala dessa relação de você encontrar formatos, encontrar essas decisões e como você começa a construir o miolo a partir dessas decisões. Ou o miolo começa a construir essas decisões externas. Né? Isso já é uma coisa mais... além de depender muito do projeto, também é uma coisa meio pessoal, assim. Eu sempre tento construir o que você disse, construir para mim, a unidade mínima do design gráfico de livro é a tipografia.
Então, a partir do tamanho do corpo e do entrelinha, eu construo a mancha, construo as margens e construo o formato, e chega-se no formato do livro. Acho que não sei se geralmente faço isso. Só que é isso, o livro não é só o tamanho que dá para ler ou tal. Tem todas essas coisas de fora, influências de fora, tipo do editor que quer o livro seja isso, o autor quer aquilo. Então, tudo isso todas essas minúcias tipográficas para a gente está submetido a um projeto inteiro, essas influências de fora. Isso acaba sendo uma consequência, né, do projeto. Todas essas decisões norteiam as pequenas decisões. Mas é isso, eu sempre parto da tipografia para a linha, para a coluna, para a margem e assim vai. Só que tem também essas coisas de fora, além das coisas ricas para o projeto, dessas informações do autor, do editor e dos artistas, tem também as coisas técnicas, que é o aproveitamento de papel. A gente não tem muito como escapar disso. Aliás, o Brasil tem pouca oferta de papel, então a gente sempre acaba fazendo em pólen ou em alta alvura. Quando dá, a gente tem gráficas específicas que compram papéis importados, a gente tenta sempre usar, a gente sempre perde amostras para ver o que pode se usar. Eu estou falando isso porque os aproveitamentos de papel nem sempre são os mesmos. Pólen é acho que pólen é o mesmo do alta alvura, mas aí tem o Munch, que é importado, é outro e tal. Mas fatalmente a gente acaba tendo que ficar dentro do 14x21 ou 16x23 ali. Então, só que como eu disse, esse meu caminho da tipografia, linha, mancha, margem, formato do livro, isso faz com que eu sempre, dentro do 14x21 ou 16x23, os aproveitamentos padrão, sempre dê uma acertadinha, ou em vez de ser 14x21, sei lá, 13x20. Sempre a gente tenta mudar um pouquinho o formato, para que também não seja eu falando isso parece que eu desperdiço papel, a gente desperdiça papel, né? Mas são micro... Sim, é pouco. Micro adaptações assim, que a gente acha que apesar de ser micro, faz a diferença. Na hora de você pegar o livro, você não pega um 14x21 que é o padrão, você pega um 13x21, vá lá. Mesmo assim já é fora, um pouquinho, lógico que essa decisão não pode ser aleatória, tem que ter tudo aquilo que eu falei. Ele tem que ser, se o livro é mais estreito é porque ele tem que ficar com uma cara de caderno, porque o livro é um diário de guerra, que o caderno, estou falando de um livro que eu fiz, que era um diário de guerra, que o cara escrevia na guerra, nas trincheiras, com um caderno que era 12,5x21, eu acho. Daí, isso tem a ver com a história, tem a ver com a história do livro, então a gente pode usar isso, por que não? Cabia no aproveitamento do 14x21, você tira 2 centímetros. São essas decisões também que... esse caminho de ir de dentro para fora, quer dizer, o uso da fonte, da fonte em si, né, o que determina o melhor rendimento da fonte, como ela influencia o externo, é muito bacana, porque é muito comum a gente ver designer que faz muitas vezes o caminho oposto, né? Ele vem de fora e ele vai fazer o type encaixar, né? Ele não vai fazer o resto se moldar. Mas é curioso porque dentro do processo de alguns designers, de algumas traduções, de livro em especial, muitas vezes o designer acaba tomando decisões, mesmo tão similares que ele acaba construindo um método, né? E a gente tem aí algumas coisas de método, principalmente em relação à margem, para definir mancha, que são, acho que interessantes de falar, né? A gente tem razão áurea aqui. O próprio Elementos do Estilo Tipográfico do Brinhurst, ele é todo definido em razão áurea, né? A gente tem o livro do Alexandre Vollner também, que é definido em razão áurea, né? E o quanto que esses pensamentos e essas metodologias já comprovadas pelo tempo também influenciam o projeto do designer. Eu acho que é aí que talvez o designer acaba, né, fazendo um uso, talvez não tão crítico daquilo, e começa essa coisa de se engessar. Então eu acho interessante, você já experimentou começar livros usando essas, né? A gente falei de razão áurea, mas tem o Vilar,
né, que tem toda uma... que hoje é mais difícil porque, né, as margens embaixo ficam muito grandes. Eram para livros muito grandes. Muito grandes, exatamente. Mas o próprio Bringers, né, ele comenta várias relações de proporção de margem, né, 2:3, 2:4, enfim. Você já explorou isso? Como é que foi essa sua vivência com esses métodos? A minha referência é sempre o Bringers. Então, além dele falar da razão áurea e tal, ele fala mais, além da razão áurea, ele fala mais de proporção, que eu acho que é isso que é importante. Ele também até viaja um pouco falando das proporções musicais. Escalas, comparando escalas musicais. Mas eu acho que, na verdade, foi um jeito, não que alguém vá aplicar aquilo como uma apostila. Aplica. Não, óbvio que aplica. Mas o que eu quero dizer é que ele talvez nem tenha feito para isso, e sim para mostrar todas as possibilidades que você tem nas mãos de proporção e para que o livro tenha mais a ver com o conteúdo. O Rochuli também fala no Design Books, que é bem importante na introdução, ele fala que dos dogmas. Ele fala muito da coisa da composição simétrica e assimétrica. Isso para ele é muito importante, porque ele é suíço, ele foi formado na assimetria, só que ele fala um pouco do Tishod, que partiu da assimetria e foi para a simetria, e aí ele fala do Max Bill, que brigava com o Tishod por causa da simetria e assimetria. Ele fala assimetria e simetria são dogmas, você não pode seguir dogmas, você tem que fazer o que é melhor para o livro. Se você acha que essa mancha de texto é simétrica, é melhor que a assimétrica, você não pode se prender a dogmas, você tem que saber dos dogmas, só que você tem que sempre tomar a decisão a partir do melhor livro que você pode fazer, assim, não porque eu sei que a mancha, que as margens 2, 3, 1 é a melhor, vou usar sempre. Não é assim. Você tem que sempre se perguntar o que é melhor para o livro, o que o conteúdo pode te dar de gancho para projeto, para a escolha tipográfica, para a escolha de imagens, para o papel da capa, para o papel do miolo. Acho que você sempre tem que se fazer essa pergunta. Exatamente, isso cai também nessa questão, né? Quanto que o uso, né, a análise editorial te indica soluções, né? Exatamente. Então, poxa, você fez a mancha, você vai ter notação marginal, você não vai, você vai ter notação de rodapé, você vai ter 2, 3 línguas, quer dizer, como é que você pensa essa questão de colunagem? Porque no livro, é curioso, no livro a colunagem parece um capítulo um pouquinho à parte, né? E algo que no design de revista é assim, essencial. É essencial, né? Mas no livro, às vezes você vê um pessoal trabalhando colunagem de um jeito não tão, digamos assim, não com tanta segurança, né? Vai fazer colunagem par, vai fazer colunagem ímpar. Fala um pouquinho desse processo de grid de colunagem no livro. A gente... Bom, o livro de literatura geralmente é uma coluna só, corrida, e por isso que eu falo essas coisas dos ganchos conceituais, assim, que é um diário de guerra, ou é um livro de receita, sei lá. De receita não, né? Nesse caso seria uma coisa mais complexa. Mas um livro de literatura que fala sobre cozinha, sei lá. Mas geralmente é uma coluna só com texto corrido, você tem poucas decisões hierárquicas ou de legenda. Quando é um livro com muita decisão hierárquica, é óbvio que isso vai pautar muito mais do que se o cara escreveu na guerra ou não o livro. Como o Linha do Tempo do Design ou a história do design gráfico do Megs. Livros grandes, 1000 páginas, com muitas imagens, muito texto, muita... Nesses livros, a colunagem ou a localização tinha uma... Para você que estava fazendo essas muitas páginas, vocês tinham quase como se fosse uma sensação de instrução de, cara, eu vou... Quase como se fosse templates de página, de falar, cara, a gente vai localizar isso aqui, ou era também livre, assim, o conteúdo vai cair, vai acontecer aqui? Com livros tão cheios de informação e hierarquia, a gente não podia fazer uma dupla cada dupla, assim, não. Tinha que ser uma coisa mais lógica, mais projeto mesmo. E tinha essas determinações. Lógico que você não pode
fazer um livro monótono, você tem que ter as variações ao longo da leitura. Mas a gente tinha que determinar muito bem onde ia a legenda, onde ia a mancha. Lógico que se você faz uma colunagem variável, acho que é o caso do Linha do Tempo do design brasileiro, talvez ela varie, eu não lembro especificamente, mas quando é um livro tão grande assim, a gente tem que determinar bem o projeto, assim, para que não só o autor faça, e sim uma equipe faça. Acho que isso é importante. Você tem que ter um projeto tão bem desenhado que qualquer um pode pegar, qualquer designer pode pegar e tocar, fazer a composição. Ah, bacana. Eu vou tocar num outro ponto que eu acho um pouco polêmico, mas também não polêmico, mas muito característico, né? A gente falou da questão do grid, que em revista, em livro, existem, né, necessidades e preferências e tal. E uma questão em livro que é bem interessante, né, e que gera muita polêmica, parece pequena, mas em livro é bem grande, que é a questão de justificação, né? O alinhado à esquerda, o justificado. Polêmico. Cara, como é que você experimenta com isso? Como é que você lida com isso? Como é que você decide por um, por outro? É engraçado porque eu vou falar do que eu acho como impressão, mas uma impressão minha, mas a gente pode conversar porque isso é o que o Rochul fala, nada de dogmas. O que eu tendo a fazer é quando o livro pede uma sem serifa, por exemplo, no miolo, por alguma decisão que a gente ache pertinente, a gente tende a fazer alinhado à esquerda. Porque pra gente a tipografia sem serifa justificada geralmente fica meio pesada, as linhas meio compridas. Acho que para justificação a tipografia com serifa ela se adapta melhor, porque justamente tem as serifas, ela tem esses elementos que guiam a leitura e que fazem com que a mancha não fique tão espaçada ou tão apertada. Geralmente é isso, justificado a gente usa serifa, sem justificar, sem serifa, alinhada à esquerda. Só que geralmente, além de você alinhar à esquerda, você tem a questão da efemização, que é uma polêmica entre as editoras e os designers. Se você usa alinhada à esquerda, como você vai justificar? Acho que o mundo se divide, como você vai efenizar? O mundo se divide nisso, assim. Você efeniza texto alinhado à esquerda ou não? Eu sou a favor de efenizar. Porque, pra mim, a mancha fica mais bem desenhada, assim. Com parcimônia. Sim, a gente tem os parâmetros no InDesign, você tem os parâmetros de quantos hífens por parágrafo, a gente tem que fazer essas adaptações. Inclusive, o alinhado à esquerda tem um campo específico do InDesign que você fala, cara, quanto de espaço você permite do final do box até o final de linha para que ele insira um hífen, para justamente não ficar uma linha... Exatamente, e tem designer e editor também, que não admite hífen em texto alinhado à esquerda. Eu sou não sou rígido quanto a isso, eu gosto de ter, porque palavras muito longas, para mim, me incomoda mais o branco que fica do que o hífen. E depois eu fui conferir no Rochul também, quando ele usa alinhado à esquerda, ele infiniza também. Então eu não estou sozinho nessa briga aí. E você falou, né, do gosto do editor e tal. Na verdade, isso dispara outro assunto muito interessante, né, que cada editora acaba que constrói o seu manual de estilo. Uhum. E esse manual de estilo, na verdade, determina muitas decisões microtipográficas, né, essas decisões que estão ali no nível do parágrafo. Muitas vezes estilísticas e algumas vezes gramaticais mesmo, né? Você comentou comigo que na COSAC na F vocês tiveram a oportunidade, né? A equipe de design teve a oportunidade de participar um pouco da discussão do manual de estilo. Fala um pouquinho dessa experiência, como é que foi? Eu não sei como a minha experiência é muito na COSAC ali, né? Mas eu não sei o quanto o designer pode participar. Teve participação em outros manuais de outras editoras, mas o designer participar do manual de estilo eu acho que é quase fundamental, porque é ele que faz o livro, ele que compõe, ele que tem as decisões no final, né? Então foi uma coisa muito importante, assim,
estar lá enquanto se fazia. Tinha o manual, mas aí foi uma revisão do manual e aí sim os designers puderam falar que acha pertinente em relação à tipografia, né? E não só a informação, né? Então foi bem rico assim. Coisa do Versalete, que tem editor que usa Versalete, a gente lá achava que não, tinha que ser só Versalete, esse tipo de decisão a gente participou, assim. Acho muito interessante, né, essa questão de discutir os estilos, né, as decisões de design, de hierarquia microtipográfica, né, que vão ter uma consequência de uma escolha de um peso diferente, de um estilo diferente, junto com o editor que muitas vezes não está pensando isso. Uhum. E na Kozak e na IF você tinha um caso muito particular, né, do superior, né, do superescrito masculino feminino, que era um A com um ponto ao invés de um A com um tracinho embaixo. No manual de estilo da Kozak a gente adotou isso, porque eu acho que, depois lembrando, talvez seja o mais correto mesmo na língua portuguesa. Eu acho que é o sobrescrito e o ponto. Só que quando você faz isso acho que todas as fontes, o sobrescrito e o seguido de um ponto, ele fica embaixo do A. Isso incomodava a gente, né? Então a gente sempre fazia manualmente, depois do sobrescrito, pegava e fazia um kerning negativo para colocar o ponto embaixo do A ou do O. E isso é uma coisa adotada no manual e que não tem nenhuma fonte que faça isso. Então era um trabalho nosso ficar fazendo ali, porque a gente achava melhor. E porque além de ser o mais correto, a gente achava graficamente melhor. Mas dá um trabalhão, né? Você tem que fazer buscas, sei lá. O revisor marcava, porque estava no manual, então ele marcava. Mas isso foi até pegando um gancho um pouco quando a gente projetou quando a Elaine estava projetando o Linha do Tempo do Design Brasileiro, do Design Gráfico Brasileiro, ela quis usar a fonte que eu desenhei no meu TCC da FAO, que era a Nassau. E aí como ela decidiu usar e eu não estava preparada, e ali a gente começou a fazer umas modificações ali mesmo, ali na hora, a gente ficava, o que a gente pode mudar para melhorar, tal. E uma das coisas foi isso, a gente fez com que o A sobrescrito e o O sobrescrito tivesse o ponto exatamente embaixo poupou algum tempo na composição. Essa questão, assim, é lógico, ela é um caso muito extremo, né? Não acredito que você tomaria uma decisão de escolher uma fonte para um projeto especificamente porque ela tem essa solução. Mas esse ponto um assunto que eu acho que vale a pena falar em extensão, que é você entender as restrições, as necessidades editoriais daquele conteúdo para utilizar isso como um grande filtro de pesquisa, como se fosse o seu drive de escolha de fonte. Né? Me conta de alguns projetos seus em que essas restrições ou essas características específicas influenciaram demais a sua decisão tipográfica. Eu lembro de dois, um meu e um da Elaine, mas que a gente participou na composição, que é o Lindo Tempo, o História do Design Gráfico do Mags. Foi o que eu falei já, é um livro complexo, muitas imagens, muitos textos, muitas notas e legendas. E uma preocupação nossa era uma fonte que rendesse, né? Que fosse boa para a leitura e ao mesmo tempo não ocupasse tanto espaço e também não fosse tinha uma questão lá mais estética também, que tinha que ter uma mancha mais presente, então tinha que ser um pouco mais escura a cor ali e tal. Então só que tinha uma coisa fundamental, que é uma coisa que na época muitas fontes não tinham, hoje já acho que já aparece mais, que é o itálico em Versalete. É uma coisa que a Arnhem, que foi a fonte que a gente comprou para fazer esse projeto, ela era uma das únicas ali que era econômica o suficiente ali para um livro tão grande e que tinha o Versalete itálico, que é uma coisa que
Hoje já tem mais, mas ainda assim tem fonte que não tem ainda. É uma coisa, e a gente usa muito em hierarquia. Nesse livro especificamente tinha um índice gigante e tal, então precisava usar o versalete itálico. Então isso pautou muito a nossa decisão. Além da fonte ser ótima, econômica e bonita, tinha o versalete itálico, então isso pauta um pouco assim, a escolha tipográfica, porque um um ensaio que tem tanta citação e tanta nota de rodapé e índices grandes, se a fonte não tem um versalete itálico, a gente já descarta, assim. A gente sempre vai nas que tem. Apesar das escolhas estéticas, tem também essas escolhas mais técnicas. Eu acho isso bacana, né? Porque, quer dizer, você considera essas necessidades editoriais, quase como se fosse o primeiro filtro de pesquisa. E aí, dentro desses resultados, você começa a considerar com peso maior as questões estéticas, conceituais da fonte. Exatamente. Como é que é essa experiência de leitura, ela passa isso que eu quero ou não. E o bacana é o terceiro passo, né? Em que você tem questões do editorial que você precisa. Aí as questões estéticas você não encontrou. Aí você vai e desenha a fonte. Que é super específico isso. Chega num ponto que, não que eu tenha desenhado, mas eu mexi na fonte, vou fazer esse ponto e tal. Eu lembrei de outro exemplo também, que para você ver que a qualidade também da fundição, quando você acerta uma vez, você vai lá e eles acertam de novo, assim. Bom, tá falando da Our Type, porque a Arnhem é da Our Type. Eu lembrei de outro caso que a gente precisou também, que um livro de entrevista de design, que chama Design em Diálogo, da Kozak. O desafio do nosso projeto era fazer o livro inteiro numa fonte sem serifa. Só que ao mesmo tempo era um livro de muita coisa ali, então precisava do tal do versalete itálico. Coloca uma sem serifa, mais neutra, precisava ser neutra, que tem o versalete itálico. Você vai nas mais comuns, Helvética, Univers, não tem. Vai achar uma fonte sem serifa, com versalete itálico, com algarismo de texto. Você vai lá na OurType, a FACT está lá te esperando, completinha. A escolha acaba ficando mais fácil, assim, né? Se você já sabe da qualidade, da função. Na verdade, eu fui, né, no raciocínio tendencioso de falar, não, aí você desenha, né? Porque a gente desenha. Não, sim, então eu fui um pouco tendencioso. Mas existe antes do desenho que eu acho que é um certo virtuosismo bacana. Porque ele remete um pouco à origem do desenvolvimento tipográfico, né? Antigamente a gente tinha só Roman, era só isso. Os itálicos vinham de outra tradução, então eles já eram composições complexas. O bold é uma adição do 1800, não existia, mas precisava de destaque, então vem Clarendons lá para fazer o papel do bold. Então antes de desenhar existe a questão, quer dizer, você está com uma seleção de fonte que te resolve a maior parte do texto. E ela não tem aquelas partes que você precisa. Então você pode trazer uma outra fonte para resolver aquilo, né? E fazer uma mistura bem mais difícil de resolver, mas que pode te resolver a situação. Né? E um pouco próximo disso, mas que não é isso, é um caso que você tem do livro lá com o Vicente Lamônaca, né? Que foi fazer ensaios sobre né, cenário tipográfico na América Latina, e ele tomou algumas decisões bem particulares, né? Fala como é que foi esse foi engraçado, porque chegou um e-mail dele falando que a Marina Chacu tinha falado que eu tinha uma fonte e tal. Acho que a fonte já tinha ido, não sei nem se tinha ido pro tipo latino já, mas ela falou. E aí ele falou, eu tô fazendo um livro sobre tipografia latina, texto sobre tipografia da América Latina, e eu queria fazer um experimento. Beleza, eu cedi a fonte para ele. E é engraçado que ele queria, acho que uma fonte de cada país ali, só que o desafio dele era fazer com que o leitor não percebesse a variação de fonte ao longo do livro. Então, para isso, ele achava que, para isso não acontecer, ele achava que tinha que ter o parâmetro que ele ia usar era a cor da mancha. Então, a cor da mancha tipográfica tinha que ser homogênea. Aí o corpo das fontes mudavam, os entrelinhas, e o que prevalecia ali era a homogeneidade da mancha, da cor.
Achei super interessante, porque ele falou que depois, nossa, a Nassau era difícil porque ela tem um contraste muito grande, então foi aqui, e um corpo em uma altura X muito pequena, aí ele teve que fazer umas adaptações lá, ela é muito escura, né? Então foi a que mais, depois no diatipo, eu acho, ele fez e ele fez vários gráficos para mostrar, ele fez, é matemático, eu acho, ele media a fonte, então era uma coisa quase matemática, assim, ele mostrava os gráficos do que ele tinha que de cada adaptação que ele teve que fazer para cada fonte, e a Nassau sempre uma curva meio um pouco fora assim, de todas. Assim. É interessante Sim. esse cenário, assim, né? Você escolher a tipografia por ter uma mancha de texto parecida. Você falou, né, e a Nassau, ele comentou que tinha um alto contraste, né, em texto e tal. Eu acho bacana porque eu tive a oportunidade de participar, né, do desenvolvimento da Nassau. Fundamental. Que inclusive foi onde a gente se conheceu, né, que você estava desenvolvendo ela como conclusão de curso, eu estava voltando do Holanda, você falou, pô, Gustavo, né, eu estou desenvolvendo um projeto, né, queria te mostrar e tal. E aí teve algumas alterações, algumas considerações e que... eu acho que até essa dificuldade de você fazer essas alterações, que inclusive o meu feedback para você foi, cara, você está fazendo uma fonte de display alto contraste para a leitura, que tem que ser, né, mais baixo contraste. O quanto que você refletia, assim, o quanto que você aprendeu, né, ou que lições assim você tira do processo de ter desenhado a Nassau para o seu processo de uso e de entendimento de outras fontes hoje? Não, é que eu não posso dizer que todo designer de livro tem que fazer uma fonte de texto e tal, mas é que para mim foi bem fundamental isso, porque é quase foi o que eu falei para mim, o projeto gráfico do livro, a unidade mínima para mim é a letra, né? Então, se você não entende um pouco do desenho da letra, você acaba... Não, você pode ser um ótimo designer de livro, mas você acaba perdendo um pouco, talvez um detalhe ali que talvez você pudesse refletir no projeto. Esses detalhes tipográficos, tipo como o contraste da fonte afeta e por que essa fonte tem um contraste tão alto. Aí você se pergunta, você tem que se fazer essas perguntas. Essa fonte tem um contraste tão alto porque ela foi feita para fazer isso, fazer aquilo, para não acabar também tomando essa decisão de fazer um livro todo em TC Garamond, né? Você não precisa desenhar uma fonte para saber que aquilo está errado. Mas se você entende um pouco de desenho, de tipografia, você sabe onde também subverter um pouco o desenho do livro. Então, se você quer uma mancha mais robusta, você tem que ir atrás da fonte que tem umas ascendentes. Isso é comum. Preciso de uma fonte que tem descendentes curtas e ascendentes curtas, beleza, mas se você tem hoje você tem uma gama tão alta, uma gama tão grande de opções de fontes que tem essas características que você tem que entrar nisso para dar o próximo passo. Bom, a partir dessas fontes que tem ascendentes e descendentes curtas, qual para mim vai ser a que eu vou escolher? E aí você vai ter que entender um pouco de entender muito de tipografia e até do desenho da tipografia, para saber que decisão tomar. Tem um outro ponto muito interessante do uso, de conhecer mais a fonte, que a gente vê uma certa oportunidade, né, dos designers conhecerem um pouco mais, que são fontes que têm recursos OpenType, né? Então, beleza, você tem aquele funcionamento básico da fonte e quem desenvolve fonte, né, quem desenha a fonte, passa por um momento de tornar de colocar cada vez mais inteligência na fonte para que o usuário não sofra muito na hora de escolher e encontrar e tudo mais, mas é uma coisa que ainda precisa ser conhecida mais, precisa ser explorada mais, né? Gostaria de saber um pouco mais de alguns projetos seus em que você fez um uso muito intenso, né? Você decidiu a fonte para falar, cara, essa fonte tem recursos incríveis e eu quero usar ela por causa disso. Não, e é fundamental para... A fonte é um investimento, né? Então você tem que tomar as decisões ali com o orçamento apertado e tal, e isso define muito. Uma fonte que eu acho que foi o caso é uma que chama WoodKit, que é da Typotech, que é uma fonte que
usa os recursos OpenType de uma maneira muito eficaz e resolve muito problema, muito dos nossos projetos. Acabou resolvendo muito projeto, porque ela, na verdade, são várias fontes em uma fonte só. Então, só você ligar o Contexto Alternates ali, você já tem outra fonte. Então, do nada você tem uma fonte que é totalmente baseada no... Na verdade, essa fonte é toda baseada no quadrado. Todas as letras, ou elas cabem exatamente num quadrado, ou na metade de um quadrado. E isso é tão simples, né? Mas ela é tão rica, porque se você precisa de uma capa que remeta a tipografia, tipografia de madeira display, se você não sabe que aquela fonte faz isso, você vai lá, você compra uma outra fonte que talvez seja um revival disso, tal. Mas aquela fonte, se você sabe, se você ligar o Contexto Alternates, ela de uma forma lá que você faz com que a fonte, que ela é totalmente, todas as letras cabem num quadrado, a partir do momento que você liga uma opção no OpenType, todas as letras se tornam metades de um quadrado. E ela ocupa metade daquilo e ela tem uma cara de tipografia de display de madeira. Antes ela tinha uma cara de tipografia display super engraçadinha, porque ela tem cada letra também brinca um pouco de ser um estilo diferente de cada época tipográfica. Então é uma puta confusão ali. Mas a partir do momento que você liga uma opção OpenType, ela vira uma fonte que faz essa coisa, uma fonte condensada bem grossa, assim, que parece uma fonte, não parece nada aquilo que ela era antes. É incrível, assim. Além dessa coisa de OpenType, né, que pra gente fica evidente que uma oportunidade para os designers conhecerem mais, tem algum outro ponto do universo tipográfico que você fala, putz, eu acho que se a galera conhecesse mais esse assunto, esse aspecto, ou algumas coisas que você fala, cara, isso é confuso, a galera não costuma entender. Tem mais alguma coisa assim que você fala, putz, se entendesse melhor esse aspecto, ia usar mais fácil, ia ter acesso? Eu acho que essa coisa do OpenType é bem... apesar de já ter sido tão difundido, acho que ainda é uma questão, porque tem gente que não sabe que uma fonte tem algarismo. Se você acompanha o texto com a fonte do jeito que ela é, assim, e você não sabe que se você ligar os algarismos, você não sabe que ela tem algarismos de texto. Então o padrão dela quando você joga são os algarismos alinhados com a caixa alta. Aí você usa ela, mas se você soubesse que ela tem uma opção de algarismos de texto automática, é só você ir no InDesign e ligar. Esse só ir lá no InDesign então, que é um sofrimento. Pois mas no final das contas é só ir lá e ligar, a fonte está feita. Você às vezes compra a fonte sem saber que ela é melhor ainda do que você imaginava. Outra questão também é o sobrescrito. É que hoje já tem muita opção, assim, mas você vê sei lá, 8 anos, 7, 6 anos atrás, não tinha tanta opção assim de fonte que tinha itálico, versalete itálico, ou o algarismo, ou o sobrescrito no OpenType, que agora tem fontes como a Fact, que tem fração, Hoje você tem muito mais oferta e ainda assim você às vezes nem sabe que a fonte tem isso. Então isso tem que pautar um pouco a escolha. Ou o exemplo que eu dei da fonte da Huerta Tipográfica, que ela tem acentuação Guarani. Se você eu tinha um caso de fazer um livro sobre uma tribo brasileira que tinha infinitos nomes de tribo e nomes indígenas ali. A minha paleta tipográfica foi bem limitada ali. Uma opção e uma em desenvolvimento. Exatamente. Então, eu fui ainda em desenvolvimento, que eu não sabia que estava em desenvolvimento, que era do Rafael. E aí eu pedi para ele falou que estava em desenvolvimento, então eu fui na Huerta Tipográfica, uma fundição argentina, que por acaso faz fontes com acentuação Guarani, que era o que eu precisava. Então,
isso pautou a escolha ali. Voltando um pouco na escolha, que eu acho que é rico voltar nisso que né, a questão da huerta tipográfica, a ideia que então você estava super limitado a duas, né? E no caso da fonte da huerta tipográfica, você tinha ela livre, né? Então você podia, né, baixar e testar. Como é que é o seu processo de ir atrás de arquivos teste ou de entender a fonte quando você ainda não sabe se você vai ter o arquivo teste ou não? Pois é, a gente tem que ficar fuçando nos espécimes que as fundições disponibilizam. A huerta não precisa. A huerta acho que eu até via espécime, mas ou até é uma coisa que ela chama. Talvez eles. Eu não lembro direito, mas eles chamam atenção para a fundição deles justamente porque eles têm todos esses tipos de acentuação. Então eu já sabia mais ou menos onde procurar ali. Mas além dos espécimens, se você conhece tipografia, se você se interessa por tipografia, se você conhece, se você vai atrás de fundições novas, designers novos, se você vai atrás das escolas de tipografia renomadas do mundo, você consegue ter esse radar mais calibrado, assim. Então, se você sabe disso, você sabe, por exemplo, você sabe que a Swiss Type tem um estilo tal de desenhar fonte. Então você vai lá, você precisa de uma fonte sem serifa e não sei o quê. Aí você vai lá, você vê que tem a fonte, mas não era bem aquilo que você gostaria. Mas a fundição divulga de alguma forma, se você segue no Facebook ou no Twitter, divulga de alguma forma que uma fonte tal está sendo desenvolvida. Você vai, manda e-mail pro cara, o cara talvez disponibilize para você para testar, e se for o caso ele fala, não, então usa, tal. Acho que você tem que ter esse conhecimento, você tem que ir atrás de afinar esse radar tipográfico, assim, conhecer as fundições, e não só ir lá na Fontshop ou no MyFonts e ficar lá naquele infinito mar de fontes. E acho que uma reflexão aí mais final, né, pra gente fechar e amarrar tudo isso, né? O livro vem como impresso desde 1500, basicamente. E ele vem, e assim, ele, ok, tem variações e tal, mas a estrutura se mantém muito similar, né? Impresso, em papel, encadernado, capa e tudo mais. Já há alguns anos a gente vê, né, a presença do digital, né, assumindo muito forte o papel de o principal meio aonde se consome conteúdo, né? Ao mesmo tempo, os livros continuam sendo feitos e eu acho que de uma maneira até mais interessante do que nunca, né? Os processos vêm sendo explorados e vêm sendo refinado. Como é que você vê essa relação dessa questão do digital cada vez mais forte em relação à prática de fazer o livro impresso, como ele sempre existiu? Isso que você disse é o que eu penso também, que com a oferta de informação digital e livros digitais e tal tão grande, você acaba diziam que o livro impresso ia acabar. Acho que pelo contrário, você valoriza muito mais o livro impresso, porque ele se torna uma coisa específica, um livro impresso. E não só, se você quer uma informação, antes do digital, você tinha que ir atrás de algum livro, alguma coisa impressa. Hoje você vai atrás de um livro porque ele é um livro e você quer ter esse momento de leitura. E acho que a contribuição do digital para o mundo dos livros impressos, eu acho que é justamente essa. Ele valoriza o impresso, porque você tem tanta disponibilidade digital e de informação rápida tal, que você acaba valorizando mais o livro impresso como forma de... Até numa entrevista recente, a Elaine Ramos, que abriu uma editora agora, ela fala disso. O livro é para ser uma experiência com você mesmo ali, meio quase solitária, lendo o livro. Que uma coisa que no digital isso não acontece muito. Você tem tantas informações e tantas coisas ali que você acaba se distraindo. O livro é uma coisa mais... o livro impresso uma coisa mais... uma experiência, se torna quase uma experiência a leitura ali, né? Não é só uma coisa de consumir rápido a informação. Você tem que sentar e ler. E acho que isso é uma contribuição. O livro impresso acaba sendo valorizado.
Então você acaba imprimindo o que vale a pena, assim, eu acho interessante. É mais interessante, exatamente. Cara, muito obrigado pelo papo, foi incrível. Eu acho que vale a pena comentar, né? Essa conversa que a gente teve aqui com o Paulo, né? Ela, lógico, a gente aproveitou uma oportunidade que o Paulo já fez uma entrevista para amigos nossos, né? O Diego Maldonado e o Érico Lebedenko, que organizam uma iniciativa muito bacana que se chama Diacrítico. E a entrevista que fizeram com o Paulo pro Diacrítico é um super complemento ao que a gente conversou aqui, né? Então fica a dica, vai lá para assistir também, para prestigiar, que é uma iniciativa muito legal. E complemente com esse nosso papo, né? Que eu acho que a gente conseguiu desenvolver coisas bem legais e bem profundas e que vão poder ajudar a galera a produzir, né? Chegar a alcançar resultados melhores. Isso aí, Paulo. Valeu, obrigado.